Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Buriti, Ingá, Quaresmeira, Cagaita, Guariroba, Piqui, Mamacadela, Paineira, Angico, Jatobá, Canela de Ema e P. Estas são apenas algumas das mais conhecidas plantas nativas do Cerrado. Existem mais de 10 mil espécies vegetais identificadas pelos cientistas neste bioma. De acordo com a ONG Instituto Sociedade, População e Natureza, cerca de 4.400 dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nesta região. Muitas delas servem como base para a alimentação humana, por exemplo, piqui, baru, cagaita, jatobá. Também como medicamentos, o velame, lobeira, calunga, barbatimão e uma infinidade de plantas usadas ancestralmente pelas populações do Cerrado. O conhecimento dessas comunidades associado ao uso e à aplicação das plantas medicinais do Cerrado também se constitui em um patrimônio cultural de grande importância. O Paracatu Rural visitou a região do Santa Rita, 22 quilômetros da zona urbana da cidade, para conhecer um projeto da mineradora Kinross com a comunidade Santa Rita. Os viveiros comunitários são cultivados então neles mudas de árvores nativas em uma comunidade rural e a venda das mudas à Kinross serve de renda extra para os produtores. Conversamos com a presidente da Associação dos Moradores da Região do Santa Rita, Luciene Rodrigues Souza Silva, na Fazenda Vale Feliz, que conta um pouco dessa experiência para a gente. Esse projeto é o projeto dos viveiros, né? Os viveiros de mudas que a Kinross ofereceu pra gente. Todos são bons, mas eu acho que esse foi um dos melhores, porque é muito bom de se lidar e também lucrativo. Então eu acho que foi um projeto ótimo, um projeto maravilhoso. Todo mundo gostou muito do projeto, acatou muito essa ideia e acho que esse ano, não é possível, acho que vai ser melhor ainda. Esse ano é o segundo ano. É durante 5 anos, né? Então esse é o segundo ano. Como que a Kinross está fazendo? Ela está te fornecendo a semente, o material? Como que é isso? Ela implantou o viveiro para nós, deu a semente e saquinhos, areia, esterco, deu até a vasilha de molhar, de encher d'água, a bomba de encher, o regador. A gente só entrou mesmo com a mão de obra, plantar e regar e só isso só. O projeto iniciou em julho de 2017 com 600 mudas por viveiro, sendo 16 moradores da comunidade que quiseram participar. 6 meses depois, as mudas foram compradas pela mineradora. Este ano já está em sua segunda etapa e agora são 20 moradores cuidando de viveiros. Cada morador recebe uma lista com as plantas nativas do Cerrado, de onde elas mesmas escolhem quais vão cultivar. Tem a imburana, imbaúba, ipê roxo, ipê amarelo, lobeira, vinhático, aroeira, baru, mutamba, o tamboril, o açoite a cavalo. Não estou tendo muito não, porque ainda não terminei de plantar ainda. Vocês recebem uma lista, né? E dessa lista vocês escolhem? Isso, uma lista de quais as mudas que é do Cerrado, né, para poder plantar. Então aí eles deixaram assim, para a gente adaptar mais a quem der conta de plantar essa mesmo. Não precisa de ser totalmente aquela lista que eles passaram, não. Dentro daquela lista, o que a gente adaptar melhor e plantar. No início foi difícil? Foi difícil. No início, eu mesmo cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Eu plantava e não nascia e tornei a plantar. Eu plantei umas 3 vezes para poder elas nascer. Eu não sabia. Depois que a gente foi ouvir falar que na época do frio elas estão em dormência. E depois, mas graças a Deus, depois eu consegui encher meu viveiro de muda. Mas no início foi difícil. E é prazeroso? Muito, muito prazeroso. Muito. Eu amei. Muito prazeroso. Porque eu amo mexer com planta, então eu amei. Você começa por volta aqui de 7 horas, 8 horas da manhã? Não tem a hora certa, não. Às vezes eu vou molhar a horta, né? Aí, às vezes, depois que eu molhar a horta, eu venho pra cá. Às vezes eu não venho aqui, eu venho à tarde. Não tem hora certa, não. Vem, molha, aí você vai tirar um mato. Você, às vezes, vê uma que não nasceu, uma que tá precisando mudar. E
acaba se envolvendo, não sei nem quantas horas que a gente fica dentro do viveiro, mas é muito prazeroso, sim, ótimo. Você agora está conhecendo muito mais da planta do cerrado e de outras plantas também, né? É isso. Agora a gente aprendeu a prestar atenção, né? Passar nas estradas, prestar atenção. Curiosidade, né? Nossa, aquela planta ali tá de fruto, tá florida. Nossa, será quanto que tá? Então agora a gente já sabe a época de colher, porque o menino que estava aqui com a gente, Gabriel, então ele ensinou a gente a época de colher a semente. Inclusive eu colhi muita semente, eu tenho muita semente aí que a gente foi pro mato e colheu. Então a gente aprendeu até a como guardar, como colher, como guardar essa época de colher e de guardar. Os proprietários rurais participantes dos viveiros comunitários receberam treinamentos realizados pela área de meio ambiente da mineradora para aperfeiçoar seus conhecimentos com relação ao cuidado e manutenção dos viveiros, com recomendações sobre como plantar as sementes, como preparar o substrato e fazer a limpeza das mudas para evitar ervas daninhas. A Quim-Rosa acompanha de perto, com visitas periódicas aos proprietários rurais para verificar o desenvolvimento do projeto. É muito importante a participação da comunidade, pois possibilita essa troca de conhecimento e permite que eles se envolvam ativamente nessas questões ambientais da empresa, além de gerar uma renda, vendendo não apenas a Quim-Rosa, como também para outros compradores, disse o gerente de meio ambiente, Marcos Moraes. Luciene disse que se algum ouvinte quiser visitar e conhecer a fazenda dela e até comprar também algumas mudas, será muito bem-vindo. Ué, pode sim, as portas estão abertas. Pode sim, sem problema. A hora que quiser vir, as portas estão abertas. O que você fala para produtores rurais da nossa região e para outras pessoas que não têm, às vezes, uma propriedade, mas que gostam de plantar, às vezes não tem uma oportunidade ou não tem tempo? O que você fala para essa pessoa? Se a pessoa tem vontade, que assim, não tem nada que a gente não dá conta, né? Nada. Então, às vezes a gente pensa assim, sério, igual eu te falei aquela hora, eu pensei que eu não ia dar conta, mas aí eu corri atrás, eu insisti, eu perguntava, olha, hoje tem internet, né, que ensina tudo. Então, o que a gente não sabia, a gente não dava conta, plantava, não nascia, a gente ia na internet, olhava, não é assim. E aí, correr atrás, né? Eu acho que tendo vontade, você correndo atrás, não tem nada que você não consegue, não. Em Deus, não tem nada que você não consegue, não. Tem uma pessoa que vem aqui periodicamente para poder estar verificando, dando alguma instrução que você precisa? Tem, sim. Esse ano veio aqui só uma vez, que acho que vai ser o Marcelo. Mas o outro ano foi o Gabriel, estava muito sempre junto com a gente. E a gente precisava, ligava, Gabriel, isso, eu não dei conta disso, está acontecendo isso. Ele vinha ajudar a gente, tem sempre uma pessoa com a gente para poder ajudar a gente a plantar. Você sabe qual foi o destino dessas mudas que você aqui, por exemplo, vendeu? Sei sim, eu sei, porque nós já fomos lá na antiga barragem, né? E inclusive nós até plantamos lá das nossas mudas mesmo. Eu sei sim, nós fomos lá, reunimos uma equipe, foi lá na antiga barragem, viu elas plantadas lá e a gente até plantou também muda lá. Nem sei falar com a satisfação, muito, muito boa, porque assim, você vê que uma coisa que inclusive o dia que nós fomos lá, estava muito bonita as mudas, porque a gente vê assim, uma coisa que a gente fez, que foi valorizado, e que uma coisa que vai de novo reflorestar, né, vai ficar tudo bonito de novo, não sei nem tem palavra para falar. A gente sabe que a mineração ela tem um tempo de vida, né? Então, está explorando aquele local ali e acabou, vai ter que ser reflorestado. E esse é que é o papel que você está ajudando a empresa a fazer, né? Ajudando a empresa a fazer e ajudando a natureza, né? Mais a natureza, né? Porque daqui a pouco as coisas passam tão rápido, quer dizer, daqui 3 anos que a gente for lá já está tudo, né? Você nem conhece, já está tudo tampado de volta. Então, você está ajudando a si mesmo, né? A natureza. Porque a natureza, quem que vive sem a natureza, né? Além da senhora, o marido da senhora e os filhos também ajudam? Ajuda. Meu marido, meus filhos ajudam, meu genro vem, me ajuda sim. Todo mundo aqui chega e ajuda e planta e todo mundo aprendeu a gostar de vir, de mexer, acho que vê a gente mexendo, né? Então todo mundo ajuda. Netinho também, planta, traz, não pode ver uma sementinha, sabe? Acha uma sementinha lá, vovó, guardei pra você, vovó. Ele também ficou muito empolgado quando eu estava plantando isso aqui. Ele chega aqui e qualquer sementinha que ele acha, sabe? Ele vem, vovó, guardei pra você essa sementinha, vovó. Então até o neto, se tiver, até o neto ele empolgou para plantar. Daqui a alguns anos, então, quando passar lá na região lá da mina, vai estar verificando, falar, aquelas plantas foram a gente que ajudou. Isso, foi isso mesmo. Inclusive ele, né, que ele já tiver grande, falou, lá, aquela lá foi aquela que você me ajudou a plantar. Então, daqui a pouco eu acredito que lá vai estar muito bonito de volta, né, reflorestado, eu acredito sim.
A Luciane contou que foi visitada por pessoas interessadas em adquirir determinadas mudas para que pudessem ser plantadas na propriedade, por exemplo, mudas de ipê. Caso você queira conversar com a Luciane, vai encontrá-la fácil lá na área da feira, aos sábados pela manhã, atrás da prefeitura, tá bom? A Quim Ross já trabalhava com reflorestamento de áreas impactadas dentro do plano de recuperação de áreas degradadas, porém o projeto veio aliar essa necessidade com a participação da comunidade. A estrutura dos viveiros, mudas, insumos e material foram doados pela empresa e os produtores entram com a mão de obra. A empresa já comprou a primeira produção, aproximadamente 10 mil mudas. Quando diferentes setores trabalham em conjunto em prol desse desenvolvimento, todos saem ganhando, disse Ana Cunha, gerente de comunicação e relacionamento. O case dos viveiros comunitários foi um dos finalistas e ficou em 6º lugar no 15º programa Benchmarking Brasil, que foi realizado no mês de junho em São Paulo, com participação de 70 empresas. Moradora do Santa Rita há 14 anos, Luciane está animada com o projeto dos viveiros e espera com ele alcançar uma nova oportunidade de renda para sua família. Disse o seguinte: o dinheiro que vem da roça é muito difícil, por isso muitas das famílias que entraram no projeto esperam conseguir uma renda extra e sem custo para, no futuro, poder investir, adquirir um animal ou reformar sua casa. Luciane, esse projeto está ajudando na renda familiar assim, de uma forma satisfatória? Com certeza. Porque assim, na roça tudo assim, todo mundo sabe que na roça é tudo mais difícil, né? Tudo, às vezes, hoje até não, mas assim, parece que de menos valor. Então assim, é um 13º que a gente não sabia dele, né? Um 13º no final do ano, 13º até é bom. Então tem ajudado sim, com certeza. Muito na renda familiar, sim. O envolvimento, como você já falou, ele demanda um certo tempo durante o dia, mas ele é prazeroso, né? É prazeroso. É um pouco tempo, é porque a gente mesmo envolve, gosta de mexer, mas é coisa aí que você não vai pro viveiro ali, você não vai gastar mais que 2 horas para regar e catar uns matinhos que tiver. Mas é porque a gente mesmo envolve e acaba ficando um bom tempo, mas é porque gosta mesmo, é prazeroso mesmo. Independente do projeto, se um outro produtor rural quiser fazer então um plantio desse de mudas na propriedade dele, vale a pena, porque depois ele vai ter para quem vender. Vale a pena sim, com certeza. Vale a pena sim. Porque, né, eu acho que essas mudas, eu acho que não só para Quim Ross, né, tem muita gente que quer plantar. Eu mesmo já tive pessoas que me procuraram para perguntar, tô até esperando aqui, sabe? Pessoas que perguntaram que se eu tinha muda aqui sobrando para vender, então... Teve gente que muda, sobrou, conseguiu a vender depois, sabe? Então não é coisa, negócio ruim não, é coisa boa mesmo. Além da utilidade, a vegetação do cerrado também é de grande beleza. A imagem, por exemplo, de um ipê amarelo florido no período da seca é de rara beleza, concorda? É uma explosão de cor que fascina mesmo quem já está habituado a ver essas magníficas árvores no auge da florescência no período da seca. Há outras árvores de rara beleza, por exemplo, as barrigudas, que lembram aí os baobás da savana africana. As quaresmeiras, as diversas palmeiras que embelezam a região Cerrado e fazem um dos mais belos cartões postais do Brasil. O Cerrado também oferece grande variedade de cactos, bromélias, orquídeas, babaçu, brejaúba, buriti, guariroba, jussara, macaúba. Todas carregam nomes indígenas e têm grande valor na vida das comunidades rurais e tradicionais do nosso Cerrado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.